Pessoal, iniciando a gravação do treinamento de iluminação residencial, conduzido pela Natália. Nath, com você. Pessoal, bom dia. Muito obrigada aí pela presença de todos. É um prazer de falar um pouco de iluminação residencial para vocês. Vou iniciar nosso treinamento. Vai ser um treinamento não só sobre produtos, mas sobre a aplicação, né, desses produtos. Vou pedir a interação de vocês, então vou fazer algumas perguntinhas e eu vou pedir para vocês responderem aí no chat para a gente ter essa interação, para deixar vocês ligados aqui também nesse treinamento. É sexta-feira, a maioria do pessoal já está cansado, então é muito importante, né, e significativo ter vocês aqui assistindo esse treinamento e a participação de vocês também, tá? Qualquer dúvida pode mandar aí no chat também. A Paula está aqui, a Rafa também, para ir auxiliando e se precisar me interromper em algum momento para fazer alguma pergunta, tá? Então vamos lá. Iluminação residencial, gente. Acho que não está passando meus slides. Deixa eu ver aqui. Não mudou aí para vocês, né? Não, Agora foi. agora sim. Agora sim. Beleza, ótimo. Bom, vamos começar então falando das considerações para um projeto residencial. E não só um projeto para você que é arquiteto, light designer, mas para o pessoal que vem de iluminação ou para a iluminação mesmo da nossa própria casa, né? Quando a gente pensa em iluminar o ambiente residencial, o que que a gente tem que levar em consideração? Primeiro, né, a gente tem ali a planta da nossa casa e uma coisa que todo mundo é muita gente, mas a maioria das pessoas pensam e a gente vem aí cada vez mais mudando esse pensamento. É que a gente pega uma planta e é só espalhar pontinhos de iluminação pela casa, né? Sem pensar em todo um contexto dessa iluminação. Então, gente, isso aqui está completamente errado, tá? Outra coisa também que a gente não faz é pensar no produto antes de pensar no efeito de iluminação que a gente quer gerar. Então, eu quero utilizar essa luminária, eu quero utilizar essa lâmpada. Não. Primeiro você precisa entender que efeito de luz você precisa, né? Que sensação você quer gerar com aquela luz e depois ir atrás do produto que você consegue entregar isso, tá? Então, como que a gente faz isso? Primeiro, pensando no perfil de quem que vai residir ali, quem vai morar naquela residência. Qual que é a faixa etária da pessoa, né? Quando se trata de idosos morando em uma residência, por exemplo, a gente tem que pensar em um fluxo maior, né? Porque eles acabam enxergando menos. Ah, tem uma criança, tem uma pessoa com autismo. Então, tudo, a iluminação, ela interfere no dia a dia daquela pessoa. Então a gente precisa entender como que ela funciona, né? A rotina dela. A pessoa gosta muito de ler, a pessoa usa a casa para fazer, para trabalhar. Então a gente precisa entender isso para saber que iluminação aplicar. Imagina só, né? Eu uso o meu quarto, a minha sala também de home office ali, e eu coloco toda uma iluminação aconchegante, uma luz indireta e com fluxo, né, luminoso mais baixo. Como que aquela pessoa vai trabalhar no dia a dia? Então a gente precisa entender a rotina dela para conseguir indicar uma iluminação, né? E para comprar esse produto. Entender os hábitos e a expectativa dos moradores quanto ao projeto, né? Estou vendendo uma iluminação, estou fazendo ali um projeto e muitas vezes, eu acho isso aqui bonito. Eu acho que esse efeito vai ficar incrível. Muitas vezes a pessoa só quer uma iluminação simples e funcional, ela não quer utilizar aquela iluminação também como decoração, ou não, ela quer focar nisso. E claro que isso está sempre entrelaçado com o quê? Com o orçamento aí da pessoa, né? A gente tem luminárias aí de todos os níveis, tem luminária que vai ter lâmpada que vai ter 15 mil horas de duração, 25 mil horas, vai ter luminária com 3 anos de garantia, com 5 anos de garantia, e essa categoria aí de produtos e o orçamento da pessoa é muito importante nesse momento também para você saber o que indicar para ela, tá? E outra coisa muito importante, a integração dos projetos, tá? Então, há uma dúvida que sempre me perguntam, assim, principalmente quando eu trabalhava, né, com projetos elétricos, é em que momento entra a iluminação, né? As pessoas tendem a deixar isso por último.
E não deve ser assim, principalmente quando se trata de uma construção mesmo, né? Uma obra que está vindo do zero. Então, pensa. Primeiro ali entra o arquiteto com o desenho, daí vem o engenheiro civil para fazer tudo aquilo se concretizar, para fazer todo o projeto, né? Para resistir a tudo aquilo que o arquiteto colocou. E precisa entrar também design de interiores paisagista, integrando com essa iluminação, né? Eu coloquei a iluminação ali como se fosse no design de interiores, porque o engenheiro eletricista, ele precisa saber tudo que você está colocando de iluminação para já deixar os pontos de elétrica ali nos pontos que você precisa e para deixar também aquela carga ali pré-determinada ali no projeto, tá? Então, o projeto de iluminação, né, de interiores vem antes do projeto elétrico, porque o eletricista, o engenheiro eletricista, ele precisa fazer esse projeto já entendendo o que você quer de iluminação. E não só iluminação, né? A gente está falando aqui de iluminação, mas de toda a parte que envolve a energia elétrica aí. Então, essa parte é muito importante. Todos os profissionais se conversarem e ter essa integração dos projetos para sair um bom projeto. E, claro, a integração estética, né? A iluminação, ela vai muito além, né? A gente sabe o poder que tem a iluminação de mudar um ambiente, tanto para melhor ou para pior, né? Quantas vezes a gente não vai em uma luz, tô linda, maravilhosa, tô em outra luz, meu Deus, o que aconteceu aqui? Então, essa integração estética com o ambiente é muito importante. Então, a gente tem a qualidade da luz e tem essa luz conversando também com o ambiente, porque a iluminação, além de ser funcional ali, fazer a gente ver muito bem as coisas e trazer aquelas sensações para a gente que a gente gosta, ela faz parte também da estética da nossa casa, né? De fazer todo aquele ambiente ficar mais bonito, de evidenciar algum revestimento, né? Tem um objeto decorativo lindo, quero colocar um facho de luz para iluminar, para dar destaque. Então, a iluminação, ela integra muito essa parte estética, tá? E o que eu separei, então, aqui para nosso treinamento de hoje? Como a gente iluminar quarto, sala, cozinha, né, incluindo aí área de serviço e também a parte de jardim, tá? Então a gente vai falar desses cômodos, como a Paula disse, lá atrás vocês já tiveram um treinamento disso bem robusto, que falava de todos os cômodos, banheiro. Aqui a gente está trazendo os principais e nós vamos abordar isso e vai ser bem legal, tá bom? Eu vou conversando aqui com vocês. Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, eu vou pedir para vocês me responderem aí no chat. Que temperatura de cor vocês têm na casa de vocês hoje? Será que vocês podem me mandar aí? Ah, é 2.700? É 3.000? É 6.500? Qual a temperatura que vocês têm na casa de vocês hoje? 4.000? 3.000 e 4.000? 3.600? Legal. Vocês veem como varia, né, gente? Como varia isso. E realmente, a temperatura de cor, ela é algo um pouco subjetivo, porque vai sim de acordo com o que a pessoa gosta e com o que ela se sente bem. Mas, de acordo com os estudos, né, e nós, como profissionais da iluminação, indicamos isso aí. Estou adorando que vocês estão respondendo aqui no chat, viu? Muito feliz. Aí vocês estão ligados no treinamento. O que acontece, né? Quando a gente tem uma temperatura de cor mais quente, essa temperatura de cor quente traz o quê? Conforto e aconchego para a gente, né? Geralmente nos escritórios, o que a gente vê? 4.000 Kelvin, né? Que é uma temperatura de cor neutra. E 6.500, geralmente, a gente vê em atividades que a gente precisa de muito foco e de muita atenção. Em muitas residências, as pessoas usam 6.500 em uma área de serviço, 6.500 em uma cozinha, e tem gente que integra tudo. Eu, pessoalmente, né, e que os arquitetos também aí, em geral, defendem a mesma temperatura de cor para a casa inteira. Daí vocês vão me perguntar assim, Natália, mas eu não preciso de foco na minha cozinha, né? 3.000 Kelvin para eu enxergar bem? Gente, o que faz a gente enxergar bem não é a temperatura de cor, né? É o fluxo luminoso, tá? A temperatura de cor é quem traz as sensações para nós. Então, na minha cozinha, né, a não ser que você seja uma cozinha industrial, que você trabalhe nessa cozinha por muitas horas, não precisa necessariamente ter iluminação de 6.500, tá? Uma de 3.000
pode ali se integrar naquele ambiente tranquilamente e você consegue ter uma iluminação, sim, que você vai enxergar muito bem, tendo sua casa na mesma temperatura de cor e com um conforto, tá? Temperatura de cor quente geralmente deixa o ambiente um pouco mais agradável, mais aconchegante, um pouquinho, né? É aquela temperatura de cor mais acolhedora. Então, é obrigatório isso? Não, vai muito de acordo, né, com o seu gosto. E mais uma vez, é por isso que a gente tem sempre que ter essa conversa com o cliente também. Eu gosto muito, por exemplo, gosto de temperatura de cor quente na minha casa inteira, mas aquela pessoa não quer de jeito nenhum. Acho que é o nosso papel mostrar para ela e explicar tudo isso, né? Que o 6.500 não vai fazer ela enxergar mais ou menos, mas sim que o fluxo luminoso ideal. E a decisão final precisa ali ser em conjunto, né? Estar de acordo. Porque tem gente que não se adapta mesmo e a gente precisa respeitar isso, tá? Então, o primeiro ambiente aí que nós vamos falar é a iluminação dos quartos, tá? A iluminação dos quartos. Então, vamos lá. Gente, no quarto, a gente não dorme só, né? Então, a gente pode somente descansar, assistir uma TV, ler, certo? Então, é um ambiente que precisa ser aconchegante e precisa ser funcional também. E aí entra a rotina que eu falei para vocês, né? Como é importante entender a rotina, seja minha para a iluminação do meu quarto, se é eu que vou escolher ela, ou seja para o meu cliente, tá? Então, como que você vai utilizar aquele ambiente, né? No quarto, você só tem a cama mesmo? Não, eu tenho uma escrivaninha que eu vou utilizar para me maquiar. Eu tenho um outro ambiente que eu vou utilizar também para trabalhar. E aí a gente consegue integrar aí essa iluminação para fazer ela ser funcional e se adequar a todos esses momentos. E sim, é possível, tá? O ideal para o quarto é que a gente sempre tem alguns cenários diferentes. Daí a gente vai falar sobre isso no decorrer da apresentação. Bom, o que, gente, não fazer, tá? O que não fazer isso, vocês podem levar como regra para todos os ambientes. Lugar de permanência. O que é lugar de permanência? É um sofá, uma cama, um lugar que você senta e fica ali. Nunca ter uma luz de faixa, uma luz direta para aquele local. Por quê? Não é super desconfortável? Eu estou sentada e tem uma luz exatamente na minha cara aqui, me ofuscando, né? Então, é o que está acontecendo nessa foto, né? Ela tem um monte de spot em cima da cama que está jogando luz direta para a cabeceira dela, né? Que tá pegando ali no rosto. Então, imagina você deitar nessa cama, olhar para cima e ter uma luz te incomodando. Péssimo. Então, é esse o tipo de coisa para a gente não fazer em um projeto, tá? É um spot. Tem alguém com o microfone aberto? Não sei se fizeram alguma pergunta. Posso seguir? Vou seguir aqui, tá? Uma aplicação que eu gosto bastante. Então, quando a gente vai falando ali de luz de atividades, né? Uma luz de cabeceira, né? Ali, um abajurzinho do lado do criado, da mesinha ali de apoio, né? O que pode ajudar bastante nesse tipo de aplicação? A nossa linha Vintage, eu vou mostrar ela aqui para vocês. Ela, inclusive, está entrando no nosso estoque agora em maio. E também uma PIN G9. Eu, inclusive, tenho aqui uma arandela, na verdade, tá? Uma arandela fica super legal também. Com uma PIN G9, temperatura de cor quente, fica super agradável no meio ambiente. E você consegue também integrar isso com a sua decoração, né? Lembra que eu falei para vocês que tudo precisa estar integrado? Então, uma luminária ali, ela não serve só para iluminar, mas ela serve para decorar também, né? Olha que linda essa aplicação. E o que a gente pode usar para isso, né? A gente tem a nossa PIN G9, tá? A gente tem a opção dela clara e fosca. Essa luz, apesar de ela ser pequenininha, ela entrega até 540 lumens, gente, tá? Essa é um modelo, assim, muito legal, que a gente tem em 2 temperaturas de cor, né? Em 2 tensões também disponíveis, que você pode colocar nesse tipo de arandela, nesse tipo de luminária, né? Dependendo para que modelo é de lâmpada, e ter um ambiente super aconchegante, tá? Geralmente essas pins a gente utiliza nessas luminárias, tá vendo dessa fotinho aqui, vocês conseguem ver? Em cima da mesinha de apoio, uma luminária que geralmente essa lâmpada fica um pouquinho escondida. Já quando se trata de uma lâmpada que vai ficar à vista, a nossa Vintage entrega isso super bem, né? Nós estamos aí com uma nova geração, ela começa em 210 lumens até 550
lumens. Então, é uma luz que, acesa ou desligada, ela vai deixar o ambiente mais bonito, porque ela é muito bonita, tá? E uma iluminação linear é sempre bem-vinda, né? Tá super em alta uma iluminação linear. A pausa aqui para beber água. Então, uma iluminação de cabeceira, né? Aí nessa foto, que tá bem bonita. Gente, dicas aí, né, de projeto. Sempre deixar um espaço, né, ali, uns bons centímetros, de 5 a 10 centímetros, pelo menos ali, para essa luz sair. Né? O que a gente vê em alguns projetos é, comprei uma fita, tem um fluxo luminoso legal, dá para iluminar bem o quarto, além de só uma decoraçãozinha, né? Se você está investindo em um produto, né, você está comprando aquele produto, eu quero que seja decorativo, mas por que não também para iluminar, né, para fazer um cenário naquele ambiente e você trazer aí mais uma versatilidade para o seu ambiente, para o seu quarto. Então, sempre deixar um espaço. Hoje nós temos fitas LED de 240 LEDs por metro, tá? 12 volts. E a COB? A COB é aquela linearzinha, e quando a gente fala de SMD, né, que seria 240 LEDs por metro, são os chipzinhos de LED que vai na fita. E quantos mais LEDs nessa fita, melhor, porque a gente não tem aqueles pontinhos marcando, né? Outra coisa importante, a gente sempre colocar um perfil nessas fitas, gente. Então, assim, tem uma fita, ela tem uma colinha atrás, vou colar direto na minha marcenaria? Não é o ideal. Por quê? Com o tempo aquilo ali vai pegar uma poeira, essa fita vai descolar. O perfil ajuda a ter uma boa dissipação de calor, então a sua fita vai durar mais. A aplicação ideal e profissional é com um perfil, tá? Lembrem-se sempre disso e vai deixar essa luz difusa também, vai ajudar a não marcar os pontos. Então, sempre aí com perfil. Nessa fita de 240 LEDs por metro, a gente tem a opção de RC maior que 96. Só recapitulando aí, para quem não lembra, IRC é o quê? Índice de reprodução de cor, tá? Então, quando a gente está ali com a iluminação natural, solar, nós temos o IRC de 100. Essa fita chega até 96%. Isso é um alto índice de RC. Tá? Ideal, principalmente, se você for fazer iluminação de um espelho, para locais na sua casa que a índice de reprodução de cor seja importante. E, além disso, ela tem o R9 alto. O que é o R9 alto? É a reprodução da cor vermelha. A cor vermelha é a cor mais difícil de ser reproduzida, tá? Muitos produtos, mesmo com o IRC alto, tem o R9 baixo, porque o vermelho realmente é difícil de ser reproduzido, né? Acho que inclusive, a principal cor aí que a gente acaba confundindo é laranja, é vermelho, e sempre gera essa discussão. Aí, tá? Tem o SDCM também aí de 3. SDCM, aí, falando rapidamente de maneira simples, é o quanto, por exemplo, em um lote de iluminação, essa temperatura de cor pode variar, né? Então, quando a gente produz algum produto, né, em todos os ramos aí, a gente sempre tem uma porcentagem de variaçãozinha. Então, esse SDCM aí, quanto menor ele, melhor, porque essa variaçãozinha vai ser menor, tá? Terminando o quarto, gente. Vamos então. Nath, Oi, pode falar. só uma questão aqui que o Manuel perguntou sobre quanto que a gente perde de fluxo quando a gente tem um difusor do perfil, né, de acrílico que dá uma seguradinha, né? Sim, boa pergunta, Manuel. A gente pode falar dos nossos perfis, né? Isso pode variar um pouquinho de perfil para o outro, mas o nosso perfil a gente acaba perdendo cerca de 20% do fluxo luminoso, tá? Bem, é um acrílico que vai em cima, não tem jeito, né? Todos os perfis têm, né? Perde um pouquinho, o nosso é 20%, tá? 20% aí você pode Perfeito, considerar Nath. menos. E aí eu vou aproveitar que eu só interrompi. A gente deixou ali um comentário fixado aqui no chat, pessoal, para todo mundo que quiser receber um certificado por estar participando desse treinamento hoje, para depois clicar lá no link para mandar as informações, tá bom? Que aí a gente envia isso automaticamente. Pode seguir, Nath, obrigada. Imagina. Falamos do quarto, então, em resumo aí, é legal também, né? Eu não acabei não comentando, mas acrescentando, tem uma iluminação central difusa. Então, aquela luminária que vai no centro do seu quarto super funciona também, desde que ela seja uma luz indireta ou mais difusa, e brincando aí com essa iluminação, tá? A gente vai conversando aí no decorrer, e se precisar voltar com alguma ideia para o quarto, eu volto também. Indo agora para a iluminação da cozinha e área de serviço, pessoal. O que a gente precisa se atentar com esses ambientes? Né?
É um ambiente que a gente precisa de um bom fluxo luminoso. A gente vai estar com uma faca, vai estar cozinhando, né? São ambientes de maior risco para se machucar. Então, a gente precisa de uma boa iluminação. E o principal erro que eu vejo, colocar um ponto central de iluminação. Até aí, o ponto central só não é um erro, mas esquecer da luz de tarefa, né? Aquela luz pontual. Então, aqui nessa próxima foto, vocês vão entender. Eu tenho essa, perdão, eu tenho essa living aqui, nossa luminária, super funcional para esse tipo de aplicação. Mas tá vendo que aqui, ó, nessa parte aí na primeira prateleira, aí gera uma sombra? E se essa pessoa for, né, eu tô cozinhando e eu fico na frente dessa luminária, a luz vai bater aqui na minha cabeça, nas minhas costas, e não vai passar a luz para minha bancada. Ou seja, eu vou fazer uma sombra em cima da minha bancada, a luz vai ficar só atrás de mim e eu não vou enxergar bem. Tá? Então, o que, que é o ideal para esse tipo de aplicação? A gente tem uma luz de tarefa. Tá? Eu vou mostrar aqui em uma outra imagem para vocês. Essa é a nossa living, ela é uma calha, tá? Ela é uma luminária de sobrepor. O legal dessa luminária é que ela é linear, mas mesmo assim ela tampa aquela caixa, sabe, que vai no nosso teto, a octagonal, que fica ali os cabos de elétrica. Então, ela tampa tudo aquilo. Isso é muito bom. Tem versões de 60 centímetros e de 120 centímetros, tá? Que é a mais longa aí, potência de 16 e de 32 watts. Para uma área de serviço, para uma cozinha, uma luz funcional, simples, com bom custo-benefício, tá? 3 anos de garantia, essa luminária. O que a gente tem também que funciona, Slim Down Light, essa luminária de embutir, a gente tem ela na versão quadrada e na versão redonda. Além disso, a gente tem também os plafons. Os plafons nada mais também, segue os mesmos padrões aí de tamanho, mas a gente coloca eles aí de sobrepor. Então, você pode colocar, mesmo que você não tenha um gesso, você pode colocar ele ali de sobrepor no seu teto e ter essa iluminação aí, tá bom? Uma distribuição de luz homogênea e é uma luminária super funcional também, tá? E ela tá com um design aí ultra fino, fica com um acabamento bem bonito. E aí, falando de linear, tá? Lembra que eu falei para vocês da luz de tarefa? Olha que diferença, né? Nessa aplicação. A gente tem uma luz ali nessa bancada, gerando iluminação para a moça que está cortando ali os legumes, certo? Uma luminária muito legal para esse tipo de tarefa, né? Para esse tipo de aplicação, é a nossa linha. Gente, como que ela é? Ela tem 2 tamanhos aí, 2 potências, de 8 e de 20 watts. Meu Deus, a minha voz está falhando, vou tomar um pouco de água. Aí. Ela permite uma conexão de até 10 peças, tá? Em série. Ela tem uma luz homogênea, ela não vai fazer aquelas sombras que eu comentei com vocês, e você consegue emendar uma na outra. O que é o legal? Ela tem um botão de liga e desliga nela. Então, eu já tenho tudo pronto na minha casa, eu não tenho como puxar, né? Vai dar muito trabalho, de repente, colocar um perfil com uma fita aí embaixo. Você pode colocar essa luminária, tá? Ela já vem ali, você liga ela direto na tomada, ela já vem com um plug, e você consegue ir estendendo ela, e você liga e desliga na própria luminária, tá? Super funcional, prático e 3 anos de garantia também para esse produto. Natália, não, eu estou fazendo uma iluminação do zero, eu tenho de repente uma marcenaria ali, eu gostaria de colocar um perfil com uma fita. Super dá, gente, super funciona também, tá? Claro, né, quando a gente está planejando tudo do zero, é mais fácil de colocar, de repente, um perfil embutido e geralmente quando a gente já tem tudo pronto, tem que ter um lugar para esconder o drive, então esse tipo de aplicação ajuda muito para a cozinha. E aqui eu coloquei uma outra aplicação da nossa linha vintage, olha que lindo, né? Então aqui é o local ali de se alimentar, uma bancada, e você tem ali uns pendentes da nossa linha vintage, mais uma vez falando, né, como a iluminação pode ser parte decorativa e funcional ao mesmo tempo. Então, é mais uma foto de aplicação aí e uma ideia para utilizar as nossas lâmpadas. Lembra que eu falei de iluminação linear? Então, aqui a gente tem, né, ó, tá vendo como a iluminação está trabalhada? Então, a gente tem uma iluminação aí nesse balcão, tá vendo? Embaixo dele ali, iluminando para baixo. A gente tem também na sanca uma iluminação, tudo feito com fita LED, tá, gente? Uma opção que a gente tem aí de fita LED muito boa também é a nossa fita LED Performance de 24
volts, tá? Essa fita, ela também tem aí IRC, opções com RC maior que 96. O SDCM dela também é bom e o R9 dela também é excelente. Nossa linha de fita LED agora estão assim, tá incrível. 50 mil horas de vida útil, 5 anos de garantia, tá? Essa fita a gente tem a opção dela tanto em IP20 quanto em IP65. 2.700, 3.000, 4.000 Kelvin, tá? De opção e também é uma variedade aí de fluxo luminoso. Essa última que vocês estão vendo aí, né? Do lado direito tem 3 fotos de fita. A última, ela é dupla, não sei se vocês conseguem ver aí pela imagem. É a que tem o maior fluxo luminoso. Fita de 24 volts para você para uma aplicação mais profissional, para você conseguir iluminar uma área maior, né, sem perder aí o fluxo luminoso no final dessa fita, é o ideal. É uma fita muito boa aí, uma utilização mais profissional. Nossa performance. E indo de iluminação da sala. Então, resumindo aí, cozinha. 100 principais pontos. Sempre ter, né, uma luz de tarefa, uma luz direta ali para aquela tarefa, para o local que eu vou comer, para o lugar que eu vou cortar uns legumes. Ter uma iluminação central. E, claro, você pode brincar aí com a iluminação linear também. Tá? Aqui só foram algumas opções, mas o nosso portfólio é extenso. A gente tem inúmeras opções para esse tipo de solução aí. Indo para a iluminação da sala, gente. Então, assim, coloquei aqui de uma maneira que você pode iluminar uma sala só de TV, uma sala de jantar, ou de repente uma sala integrada. Dica, sempre para ambientes integrados, né? Utilizem a mesma temperatura de cor, gente. Aí, por exemplo, tenho uma cozinha e que é integrada com a minha sala, né? Principalmente em apartamento. E esteticamente, dei uma dica estética aqui, tá? Falando como designer a hora de iluminação. Não fica legal ter 2 temperaturas de cor no mesmo ambiente, já que ele é integrado. Então, escolha uma temperatura de cor, indico temperatura de cor quente, e tem um ambiente ali todo integrado, aconchegante, ok? Sala de TV, né? Nossa, gente, que a gente vê de erro nesse tipo de projeto? Eu coloquei um spot em cima da minha TV. Por quê? Né? Por que você está iluminando a sua TV, sendo que quando você liga ela mesmo se ilumina e traz para você, né? Quando a gente está assistindo alguma coisa, o que é o ideal? Ter o contraste, né? Quando a gente vai no cinema, ficam todas as luzes acesas para a gente assistir a tela. Tem alguma luz iluminando a tela? Não, porque a própria tela é iluminação. Então, não iluminem a TV. Paula, pode falar. Eu estou percebendo que o pessoal está comentando que os slides não estão mudando, mas para mim estão. Eu acho que é mais uma conexão do pessoal. Se vocês quiserem sair e voltar, pessoal, porque eu estou seguindo bem aqui com a Nath, está tudo bem. Nós estamos na sala de TV agora. Beleza, Nath, pode seguir. Pode seguir? Então tá bom. Então, sempre tomar cuidado aí com essa iluminação para a gente ficar iluminando o local errado na sala. Ter uma opção dimerizável, de repente, para controlar essa temperatura esse fluxo luminoso, é uma opção bem legal também, tá? Então, aqui, uma foto de aplicação bem legal. O que a gente vê nessa foto? Vê uma iluminação linear ali atrás na sanca. Olha que efeito bonito que dá. A gente tem também ali alguns pontos, né, no teto e temos essa iluminação aqui para esse cantinho. Então, lembra, de novo, gente, rotina. Eu gosto de sentar naquela poltrona para ler meu livro, né? Você precisa ter uma iluminação ali, de repente, de foco, você não precisa estar com tudo ligado. Só você ali, uma iluminação para você ler aquele livro é o suficiente. E olha como esse pendente também ficou muito bonito na sala. Então, entender, né, fazer a iluminação ser funcional. Aqui a gente não tem nada iluminando a marcenaria, mas a gente sabe que a gente utiliza muito isso, aqueles painéis também, né, todo de madeira ali na sala, com aqueles nichos. Então a gente tem muito isso na nossa casa e nós também viemos aí com uma solução para essa iluminação. O que é um lançamento, né? O que esse sensor faz? Gente, ele é como se fosse um botão de liga e desliga, mas você não acessa ele. Eu vou mostrar o vídeo e vocês vão entender melhor, tá? Tá rodando o vídeo aí? Rodou o vídeo aí? Só confirmem para mim. Sim. Sim, beleza. Deixa eu tirar o... Tem som, mas rodou. Eu vou deixar sem som porque eu vou falar, tá? Esse vídeo foi o Anderson que fez, mas ele tá falando espanhol, então eu vou falar aqui para vocês explicando, vai ficar melhor. Então, o que acontece, gente? Aqui é um monstruário nosso, né? Tem a fita LED instalada, tem esse sensor na parte de trás dele, tá vendo? Instalado. E agora vocês vão ver que o Anderson vai tocar na madeira e que ao tocar ele consegue ligar, desligar e dimerizar
essa fita. Legal, né? Então, esse sensor aí, né, ele detecta o sinal através de 25 milímetros aí da madeira. Ele também funciona em outros materiais, daí a detecção de sinal precisa ser maior avaliada, tanto para fita de 12 quanto de 24. Então, cara, quero deixar ali um sensorzinho escondido, não vou precisar clicar em nada para ligar minha iluminação. Muito legal, tá? Depois, no final dessa apresentação, eu vou deixar para vocês o link para acessar o nosso Drive e vocês conseguem ter o datasheet disso tudo e que daí vai tirar umas dúvidas, vocês conseguem tirar umas dúvidas mais técnicas também com esse datasheet, tá? Aqui é mais um resumo. Indo para a sala de jantar. Bom, sempre, né, ter um pendente ali na mesa, pode ser uma iluminação, claro, no teto também, mas a gente gosta, né, de trazer esse pendente para cima da mesa e que ele seja sempre proporcional ao tamanho da sua mesa, né? Pra você não colocar um pendente gigantesco, isso para todos os lugares, né, gente? Imagina, uma sala pequena, vou colocar um lustre gigantesco, vai ficar totalmente desproporcional, então a gente tem que pensar nessa proporção. Sempre colocar ali uma luminária, né, uma iluminação proporcional àquele espaço. Gosto muito dessa aplicação de colocar um pendente ali em cima da mesa, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês. Então, um pendente, a gente pode colocar ali uma luz, né? Uma lâmpada, até uma lâmpada bulbo, dependendo, né? Se for um pendente que vai esconder essa lâmpada, porque ela vai jogar ali a luz para todos os lados. Se for um pendente que a lâmpada fica mais exposta, de repente uma vintage, que é aquela que eu mostrei para vocês no início, tá? E aqui, falando de iluminação de destaque, tá? Bom, olha essa foto aí de aplicação, né? A gente tem uma das nossas lâmpadas, acho que é uma Pi 16, que está aí, iluminando esse quadro, gente. Então, luz de facho, né? Luz de destaque, pensa, é sempre para destacar alguma coisa, né? Nós não vamos encher a nossa casa de iluminação de facho à toa, para ficar gerando um monte de sombra, acaba gerando desconforto. Então, quero destacar um quadro, quero destacar um objeto, quero fazer uma tarefa específica em um local e eu quero uma luz de facho. Essas são as nossas lâmpadas. Essas lâmpadas a gente tem opções dimerizáveis, opções com IRC maior que 90 também. Então, par 11, par 16, par 20, par 30 e 38. Sendo par 11 e par 16 na base GU10, tá? Tensão de 100 a 240 volts. E essas lâmpadas são para uso interno. Fachos. Temos uma variedade, tá, gente? Começa aí... a gente tem facho até 100 graus dessas lâmpadas. Temos de 26, enfim tem vários, né? Vocês conseguem ter acesso a tudo no nosso datasheet. E essas lâmpadas são ideais para destaque, certo? E aqui a nossa AR70 e a AR111. Essas lâmpadas também são lâmpadas de destaque. Ficam lindas para destacar revestimento, como vocês podem ver nessa foto, tá? Essas lâmpadas, geralmente, a gente encaixa elas em outra luminária, tá? E temos opção hoje de 2.700 e de 4.000. Estamos em desenvolvimento aí para trazer outra temperatura de cor também. Ângulo de 12 e de 24 graus, tá? Então, essa lâmpada traz um efeito um pouco diferenciado, tá? Base GU10. Gente, essas lâmpadas, às vezes a gente olha no mercado, pensa que é tudo igual, não é tudo igual, tá? Isso para tudo, né? A gente fala de luminária, então a parte interna a gente tem todo um cuidado. Nossas lâmpadas, elas têm 3 anos de garantia, tá? Então, é porque a gente acredita nisso, né? Nós não existe nenhuma norma que obrigue a gente a dar esses 3 anos de garantia aí, até porque no mercado a gente vê lâmpadas com 2 anos de garantia. Então, a gente dá 3 anos de garantia porque a gente sabe que o nosso produto é bom, sabe? A gente sabe que não vai ter problema, tá? E aqui, mais uma foto de aplicação na sala. Coloquei essa foto de aplicação, não é o foco dessa apresentação, mas vou passar rapidamente por algumas opções de luminárias que a gente tem da nossa linha Smart. O que é essa linha Smart, Natália? É aquela linha que se adequa ao seu momento, gente. Então, é uma linha conectável, você consegue mudar, ligar, desligar, mudar a temperatura de cor de qualquer lugar que você esteja, tá? Esse da foto é o nosso design plafond. Ele fica muito legal também para uma luz central na sala. Ele tem um backlight, uma luz que joga ali para cima, para o teto, que dá esse ar de flutuação para a luminária, e uma luz jogando também para baixo, mas com um ótimo difusor para não ofuscar,
tá? Então, para luz central de um quarto, para luz central de uma sala também fica muito bom. E quais são esses produtos que eu queria mostrar para vocês rapidamente, né? A nossa linha também, ela é maior do que isso, mas para esse tipo de aplicação, o nosso plafond, o design, né, plafond, que é esse que estava na foto anterior, e tem também a nossa ceiling deco, que é essa que está nessa foto aí, nesse closet, tá? Ela tem um design bem bonitão, você consegue deixar ela colorida, consegue fazer muita coisa, aí dimerizar, então você consegue adequar essa luminária para o seu dia a dia. Lembra que eu falei para vocês que muitas vezes em um ambiente a gente faz mais, né, do que uma coisa? Então, por exemplo, lá no meu quarto, além de tudo, eu utilizo ele também para fazer um home office. Então, é importante que eu tenha uma luz quentinha ali, uma luz mais baixinha para quando eu quero ir descansando, acalmando, né, para ir pegando no sono, e uma luz também que eu consiga trabalhar e ter foco. Então, em uma luminária, você consegue proporcionar tudo isso, tá? 50 mil horas de vida útil. Ainda falando de sala, é uma outra opção, nossa floor corner. Então, gente, hoje em dia, né, os ambientes, principalmente falando de São Paulo, apartamentos estão cada vez menores, né? A gente até brinca com isso, que daqui a pouco, meu Deus, o que vai virar? Então, ter luminárias funcionais, que não ocupem muito espaço, mas que gerem uma iluminação boa para a gente, aconchegante. Às vezes a gente não tem, né, espaço para colocar aquela da foto que eu mostrei para vocês. Com ela pendente, grandona. Essa luminária é uma coluna que você coloca naquele cantinho, em todo lugar vai caber essa luminária, e você tem uma luz super aconchegante, tá? Ela também é smart, essa luminária. Você só pluga ela ali na tomada e você tem uma luz super legal e que você consegue mudar ela de onde você estiver. Uma outra opção, que foi um lançamento recente também nosso, né? Esse aí já está no nosso estoque, é o nosso trilho Smart, né? Que a gente chama ele de Tracklight Multisystem, nome chique, mas o trilho Smart aqui pra gente. Como que funciona esse trilho? Esse trilho, ele tem 2 metros de comprimento, você consegue emendar um do outro, você consegue brincar com ele. Teto, parede, tá? Você consegue fazer ângulos de 90 graus. E você vai montando ele conforme você quer. Aqui nessa mesa tem o pendente, né? 3 pendentes a pessoa colocou. Mas se você quiser, por exemplo, colocar um pendente em um canto para iluminar uma mesinha, colocar um spot no outro para iluminar um quadro e uma luz mais geral com a barra de LED, é super possível. Você vai encaixando as luminárias conforme você quer. Esse trilho também é smart. Você consegue controlar cada luminária dessa individualmente. Então, por exemplo, se eu quero dimerizar só a luz do meio desse pendente aqui, eu consigo fazer isso, né, de maneira individual. E ele tem um IRC maior que 90, gente. Isso é uma qualidade de luz muito boa, que é difícil encontrar nesses trilhos. Você consegue dimerizar, ele é Turnable White e Smart, tá? Então, ele é 48 volts, então você precisa comprar as partes separadas, tá? Você compra o trilho, você compra as luminárias e você compra o drive também, porque daí você consegue personalizar exatamente de acordo com o que você precisa. Kit spot. Eu quero muito colocar um spot, mas eu tô com orçamento mais curto, né? Essa é uma versão mais econômica nossa. Mais uma vez aqui, essa foto de aplicação tá em cima do sofá. Muito cuidado com isso, gente. Ali, a intenção é iluminar os quadros, mas sempre tem que ver se não tá ofuscando também, tá? Esse trilho ele tem 1 metro, tá? Ele é bivolt, ângulo de abertura de 36 graus. Ele já vem com esses 3 spots, mas se você precisar acrescentar spot nele, você consegue comprar separado também, tá? Nath, Agora, perguntinha pode falar. sobre distanciamento adequado de spot lâmpada para você destacar revestimentos em paredes. Uhum, tá. Olha, eu sempre falo para vocês testarem, tá? Quando é um quadro, por exemplo, eu falo, depende também do ângulo que você vai utilizar, então do tamanho daquele espaço e quantas lâmpadas você vai colocar. A gente sempre faz isso no Dialux. Né, utilizo geralmente quando eu vou utilizar um quadro, uns 90 centímetros, e quando é um revestimento, eu acabo colocando mais perto. Por quê? Isso vai variar também se a luminária que você colocou, desculpa, na luminária,
se a lâmpada que você colocou nessa luminária, se você consegue jogar ela também para os lados, tá? Então, eu coloco ali mais pertinho, ali em torno de 20 centímetros, para iluminar essa parte de revestimento. E quando é um quadro que ele está mais para baixo, né? Depende de onde você quer que essa luz chegue. Se é um quadro que está mais para baixo, então é um revestimento que você quer iluminar mais a parte de baixo, coloque mais longe. Então, pense que quanto mais perto você colocar essa lâmpada, ela vai iluminar mais a parte de cima. E conforme você vai vindo para cá, ela consegue iluminar mais para baixo, tá? Claro, mais uma vez, depende da luminária, se ela é direcionável, se ela não é. Acontece que a gente não tem, assim, exato, né, a distância que precisa, porque não tem receita de bolo para isso. Sempre a gente indica testar, tá bom? Mas essa aí é uma margem que a gente consegue considerar, certo? Indo para a parte de jardim, gente. Esses produtos aqui, essa daqui é a nossa Floodlight Compact. Então, o mais básico aí é um projetor, tá? Ele vem com difusor de vídeo temperado, antirreflexivo e que ajuda o quê? A reduzir aí o ofuscamento, tá? Ela vem com uma válvula de alívio que previne também a entrada de água. Porque que acontece com esses projetores? A maioria das pessoas não fazem a instalação correta, né? O projetor, ele tem, né, o grau de proteção certo, o grau de proteção IP65, ele é todo vedado, bonitinho, mas se você não faz a conexão do cabo corretamente, então instala ali com uma caixinha IP66, faz essa conexão de maneira correta, pode entrar água pelo cabo, tá? E a gente tem essa válvula de alívio que ajuda a prevenir isso, mas não significa que você, não precisa mais se preocupar com a instalação. Precisa. É só um nível de segurança aí a mais, tá? Floodlight solar. Nossa, preciso ter uma iluminação no meu jardim, na minha área externa, e eu não tenho energia lá, não tenho um local para eu ligar, né? Essa é uma ótima solução, além de ser super sustentável, de você economizar aí energia elétrica. Então, esse é um painel fotovoltaico, né? Ele é basicamente alimentado pela energia solar. Ele vem com um controle remoto, né? Esse que vocês conseguem ver aí na fotinho, e ele também vem com um sensor de presença já nele, tá? Esses acessórios, né, são inclusos. A bateria, ela tem autonomia de 12 horas, até de 12 horas. Claro que depende aí de como que você vai utilizar esse projetor, tá? Esse LED frontal que tem nele indica o carregamento da bateria e varia de 4 aí a 6 horas, tá? Você tem uma fotinha pequenininha aí do lado direito que vocês conseguem ver. É bem pequenininha embaixo, tá? Onde fica mostrando a parte da bateria. Então, uma ótima solução aí. Nossa, não tem uma elétrica naquela parte e eu preciso de uma iluminação. Utilizar um produto com fotovoltaico, né? Continuando nessa linha, a nossa luminária de parede, painel solar, também com sensor de presença. Mais uma vez, gente, cuidado com a aplicação, tá vendo que tá em cima do sofá, talvez essa luz possa incomodar. Então, às vezes, colocar do ladinho, né, porque é uma luz direta aí jogando. Ele tem um sistema de instalação super fácil, gente. Então, você instala essa parte que tem a placa fotovoltaica, do lado direito vocês conseguem ver. Na parede, tem 2 furinhos ali, você encaixa na parede, então a luz fica para a parte de baixo e a parte de cima fica recebendo aí a luz solar para fazer o carregamento, tá? Tem sensor de presença com temporizador também. Então, passei por ali, dá 20 segundos, ele desliga ou pode diminuir o fluxo luminoso. Bateria com até 10 horas de autonomia. Jardim, né? Iluminar mesmo as folhagens. Nós temos o Garden Spike, ele é um espeto de jardim. Ele também vem com uma válvula aí para ajudar mais uma vez nessa instalação, válvula com water stop. Então, ajuda aí nessa pressão da água para fazer com que não entre água no produto. Mais uma vez, precisa fazer a conexão de maneira correta, tá? Ele tem esse acabamento que está muito bonito. É um acabamento premium em alumínio. E a gente tem ele na cor preta, tá? E você consegue direcionar ele, isso é muito legal. Você consegue direcionar ele para onde você quer que essa iluminação vá. Então, você consegue brincar aí com sombras nessa parte de jardim. Dica para jardim, gente. Esquece esse negócio de iluminação colorida, hein?
A gente sabe, né? A gente vê muita iluminação aí. Vou colocar uma iluminação verde no jardim. Mas a iluminação colorida só faz manchar o que é natural e o que é muito bonito, né? O que faz um jardim ser bonito é esse contraste que tem das cores naturais dele. Então, quando a gente coloca uma iluminação branca ali, a gente evidencia essas cores. Agora, quando a gente coloca uma iluminação colorida, o verde, né? A gente acaba manchando ele como um todo. Lógico que existem suas exceções, né? Estou numa data comemorativa. Quero fazer uma brincadeira ali, super válida. A gente tem projetores RGB também aí com controle remoto, que a gente consegue fazer isso, e outros produtos mais profissionais. Mas para um jardim ali, uma iluminação fixa, sempre indico, lembrando que é sempre uma indicação, né? Uma cor branca ali, e geralmente um branco quente, tá? Vocês vão ver que você tem essas bolinhas aí embaixo e está falando do IK, IK06. O que é IK? Né? O IK, a gente diz o quanto aquele produto é resistente a impactos mecânicos, tá? Então, feitos diversos testes, e quanto maior esse IK, ele varia ali de 0 a 10. Então, quanto maior esse IK, mais resistente ele é a impacto mecânico. E por que ele é importante? Nossa, uma luminária de piso, as pessoas vão pisar, né? Uma de jardim também, que fica em uma área externa, né, mais agressiva, a gente precisa tomar cuidado com esse K. Então, a gente traz essa preocupação para os nossos produtos, para o cliente não ter problema depois e o produto estragar, algo do tipo. Iluminação externa. Aí, Paula, a piscina, né? Não sei se é da mesma casa, mas podia ser linda, daquela foto Maravilhosa. inicial. Uma opção, nossa fita LED neon. Ela é 24 volts. Essa fita LED a gente utiliza ela, pode utilizar para área externa, porque ela tem um IP adequado para isso, IP67. E a gente utiliza ela também para fachadas. A gente faz uma fachada de um prédio lindo. Fica incrível. Essa fita, ela tem 50 mil horas e 5 anos de garantia, tá? Então, essa fita, ela já vem pronta praticamente, tá, gente? Você não precisa colocar ela no perfil, igual eu tinha mostrado lá no início. Ela é uma fita super resistente, tem opções Turnable White, né, com a variação do branco, RGBW e também com um sistema Smart aí, e a gente consegue, inclusive, transformar todas as nossas fitas Smart, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Uma outra opção que é um lançamento também, chega em junho para gente, é a nossa fita em tensão de rede, tá? Essa fita LED é IP65, então você não precisa, né? Não tenho algum lugar, até mesmo que seja interno, não tenho onde esconder o drive, quero uma fita mais prática, quero ligar direto na tomada. A gente traz ela aí em 3000 Kelvin, tá? Em 7 e 12 watts, sendo 700 lumens por metro e 1200 lumens por metro. Ela não é bivolt, então você tem que escolher se vai ser 127 ou se vai ser 220. E no rolo vem 10 metros, tá? Com 3 anos de garantia. É mais uma opção aí no nosso portfólio de fitas para fazer uma boa iluminação. E agora um produto que eu gosto muito dele é a nossa Trick Light. Ela traz, gente, essa lumináriazinha que vocês estão vendo na direita, e ela traz esse efeito de luz super diferente, né? Esse efeito de luz que parece uma fita LED, mas que você consegue só com um produto. Então, essa Trick Light, como vocês podem ver aí, nesse caso, colocou em cima, instalado, ela joga esse facho de luz para todos os lados ali, e ela faz, né, nesse quadrado ali, ela preenche todo ele como se fosse uma fita LED e dá esse efeito bem legal. Ela é IP65, então pode ser usada em área externa. A gente tem a opção dela no branco e no preto. Então, quero usar um produto diferente. Às vezes não quero colocar uma fita LED em tudo, vai dar mais trabalho. Isso aí resolve o problema. O ângulo dela é de 150 graus, tá? A nossa tortuga, uma luminária, pode falar, Érica. Tá como Érica aí, mas é o César que tá perguntando, que a Érica Tá tá vendo bom, aqui oi, também. César. Nesse anterior aí, tem que ter uma caixinha ali? Ou ele vai de sobrepor mesmo? Você precisa ter uma ligação elétrica ali, para você ligar ele. O interessante seria ter uma caixinha 4x2 ali, né?
Isso, exatamente. Ou você pode fazer alguma maneira ali, né, que você consiga esconder ali também, mas você precisa assim, né? Ele vem com um cabinho aqui, você precisa fazer a conexão elétrica dele. Então precisa chegar a energia ali de alguma maneira, Tá certo, então. porque ele não é Obrigado. embutido, não, tá bom? Tá Imagina. bom. Tortuga, então, um balizador ali, né? Como uma arandela simples de ser utilizada. Para área externa, acabamento em policarbonato branco. A gente tem ela em 1.200 lumens e K3 e a bivolt, tá? Então, uma solução simples aí, se eu quero usar como balizador ou como uma arandela. Nossa linha Uplight, lembra que eu disse para vocês do IK? Olha aqui esse K, IK10, né? Por quê? Porque é uma luminária de piso, ela vai embutida no solo e ela precisa ter uma boa resistência. Essa luminária ela tem acabamento em aço inoxidável, tá? Tem opções de potência de 6 e de 24 watts, certo? Olha o efeito dela na luz. Uma luminária também que acaba valorizando muito o revestimento, né? Viu? E, gente, como que a gente transforma aí o nosso lar inteligente, né? Eu vou trazer aqui duas opções para vocês. Uma a gente já tem no nosso estoque, outra é um lançamento. Então, hoje a gente vê, né, quem não quer uma Alexa em casa? Chegar e falar, oi, Alexa, cheguei, e ela já acender tudo e já fazer tudo. A gente vê que é uma tendência do mercado e a gente vem acompanhando essa tendência. Então, eu trouxe alguns produtinhos aqui para vocês. Um deles é o nosso controlador 5 em 1 para fitas LED, tá? Então, você pode utilizar só para para qualquer fita LED, no caso de 24 ou de 12 volts, eu falo qualquer fita LED porque não precisa ser exclusivamente uma da marca LEDvance. De repente, você já tem uma fita LED na sua casa e você gostaria de automatizar ela, você consegue comprar esse 5 em 1 e colocar ali entre o drive e a fita. Depois também tem o datasheet aí, vocês conseguem acessar, que tem o diagrama certinho de como fazer essa instalação, mas no geral ela é bem simples, tá? Você consegue, então, o que que ele faz, né? Ele transforma a fita LED em inteligente. Se sua fita ela for RGB, você consegue através do nosso aplicativo Smart, que é o mesmo aplicativo que a gente coloca as nossas luminárias Smart, que tem essa carinha aí embaixo, que vocês conseguem ver, que tem uma tarjinha de new. Você consegue mudar as cores. Se sua fita for turnable white, né, conseguir variar a temperatura de cor, você vai conseguir fazer isso. Se sua fita for ali monocromática, você consegue ligar, desligar ela, tá? Você consegue fazer também a dimerização dessas fitas através desse controlador aí. Então, é um controlador que está fazendo sucesso, o pessoal tem gostado muito. O controle dele é via Wi-Fi, tá? Então, sempre, todos os nossos produtos, você precisa ter uma conexão Wi-Fi, ele funciona em 2.4 GB. Não, e assim, muito fácil de instalação, gente. Depois vocês podem acessar o datasheet e ter mais detalhes ali mesmo. Daí vocês conseguem ver também quantos metros, dá em torno de 10 metros você consegue controlar. E você tem aí transforma uma fita sua convencional em uma fita Smart e consegue controlar tanto pelo nosso aplicativo quanto pelo assistente de voz, né? Tanto Alexa quanto o Google Assistente. E um outro lançamento do nosso interruptor Smart Plus. O que é esse interruptor aí, gente? É um interruptor, primeiramente, só de olhar ele é lindo, né? Ele é touch, tá? Então, é touchscreen ali, ele é sensível ao toque, você tocou, se liga. Ele funciona como um interruptor normal também, então você consegue ligar e desligar ali na mão, né, fisicamente, mas ele é conectável. Tá? Então, você conecta ele também com o nosso aplicativo e também se comunica com o assistente de voz. E você consegue transformar o seu circuito em inteligente. Então, fiz toda a iluminação da minha casa e eu queria agora transformar ela em inteligente. Você coloca esse carinha aí, ele tem disponível em 1, em 2, em 3 e em 4 teclas, na cor branca e na cor preta. Tá? 2 anos de garantia. E você consegue colocar, né? Você troca o seu interruptor convencional e coloca esse interruptor smart e você transforma a sua casa em conectada e inteligente. De uma maneira muito simples e com um baixo custo, né? Às vezes também a gente não encontra todos os produtos que a gente quer, né, com a tecnologia smart, então também é uma opção. Natália, eu já tenho os meus produtos smart, por que esse interruptor pode também ser interessante para mim?
Temos os nossos produtos smart, mas o que a gente precisa para ele funcionar? Precisa de energia elétrica, né? Então, às vezes, se a gente deixar o interruptor desligado ali, a gente está em outro lugar e não conseguimos simplesmente ligar aquela luminária, porque a gente deixou o interruptor desligado e não está chegando energia elétrica ali. Com esse interruptor, esse problema acaba, né? Esse esquecimento, porque a gente controla o próprio interruptor que a gente tinha deixado desligado. Então, ele sempre fica ali em stand-by e a gente consegue controlar ele ligando e desligando, além da luminária smart que está conectada ao interruptor, tá? Não sei se ficou claro aí, mas então ele pode ser útil tanto com os produtos smart, né, juntando os dois, quanto com aquela iluminação que não tem nada de smart, né, no sentido de conectada, e você pode transformar ela através dele. Além disso, temos opções das tomadas também, né, junto com o interruptor e só o plug. Esse plug, gente, vou dar um exemplo de uma chaleira, tá? Para eu fazer meu café, né, aquelas elétricas. Coloco ali, eu acordo todos os dias 7 horas da manhã e eu gostaria que junto quando eu acordasse, né, enquanto eu escovo os meus dentes, aquela água esteja quentinha para fazer o meu chá. Ou eu deixo direto ligado na minha cafeteira para já fazer o meu café automaticamente. Então, você consegue transformar os seus produtos aí, eletrodomésticos, produtos eletrônicos, em smart, também através dessa tomada, desse plug, tá? Conexão bem parecida, as coisas já estão 80% disponíveis já no nosso Drive e chega aí para a gente em torno aproximadamente em julho, mas nós já abrimos a pré-venda, tá? Então, para os clientes que querem fazer cadastro desses produtos e já colocar um pedido de compra, já é possível, certo? Gente, falamos um pouquinho de residencial. Residencial é um tema extenso, porque temos muitos cômodos na nossa casa, às vezes a gente inventa um, né? Então, assim, eu acho que como resumo, a gente sempre tem que entender que a nossa casa, e seja nossa, ou de um cliente que nós estamos entendendo, é um lugar sagrado, né? Então, que a pessoa vai ficar um bom tempo ali e que precisa ser aconchegante e ter a cara de quem mora ali, né? Então, não adianta, vou pegar esse quarto e vou fazer um quarto gamer incrível, mas a pessoa nem joga nada, né? Então, a gente entender a rotina da pessoa, entender as características dela e trazer a iluminação para isso, sempre pensando no efeito da iluminação antes do produto a ser utilizado, sempre fazer testes também, tá? E sempre consultar um profissional aí para ajudar em tudo. Se vocês quiserem saber mais sobre esse tema, nós temos um podcast, a gente começou aí no ano passado. Tem um podcast com a Nick Gomes, exclusivo sobre residencial. Então, a gente passa aí sobre esses cômodos, a gente fala de iluminação de espelho, a gente entra mais a fundo em alguns itens, e eu acho que é bem interessante para vocês verem. Existe um estudo da MAC Cosméticos que tem mais de 25 páginas que eles analisam todas as temperaturas de cor e IRC da lâmpada. Então existe um mito, né, de que a luz branca é melhor, a luz neutra e tal. Gente, isso é errado. Acha que vai enxergar melhor com a luz branca, né? É isso. Eu acho que é Qualidade de isso. luz é um outro conceito. né? Porque também isso é um pouco subjetivo. Às vezes ela pode ter a impressão de que está Enxergando mais, né? mas não está, né? E um ponto, assim, só para a gente entender o porquê da luz amarela, a luz amarela, ela realça e não reproduz tons quentes e terrosos. E a luz branca, ela realça tons frios e azuis. O que a gente tem embaixo da pele? Sangue. O corpo humano é quente. Por isso que a gente fica muito mais maravilhosa na luz do pôr do sol, porque é uma luz amarela. Gente, a gente traz sempre pontos bem legais, né, interessantes aí para esse podcast. Além desse tema, tem outros temas, né, aí parte voltado para eletricista, falando de iluminação pública. Então, para quem está no mundo da iluminação, é muito interessante assistir. Fica o convite para vocês. A gente tem disponível tanto no YouTube quanto no Spotify, tá? E a gente sempre posta também alguns shorts aí no Instagram. E onde você encontra a gente? Temos o site, temos a parte de solar também, né? Todos os nossos arrobas estão aí das nossas redes sociais, estamos presentes no Instagram, Facebook, LinkedIn e sempre disponível para vocês também via WhatsApp. Paula, quer acrescentar alguma coisa? Eu adorei, achei bem bacana, assim, bem objetivo.
já vou parar aqui com a gravação, mas a gente deixa aberta para perguntas, assim, eu fui respondendo o que dava aqui do lado, mas se alguém quiser fazer uma pergunta direta para a Nath, gente, fiquem à vontade. Tá bom, gente. E aí tem um link para o nosso catálogo digital também, tá? Então vocês podem colocar o celular aí para ler o QR Code e vocês têm acesso ao nosso catálogo e por aí eles conseguem ter acesso ao Drive também, Paula? Não, mas eu acho que a gente pode também compartilhar o Google Drive aqui no chat. Isso, Vou porque, fazer gente, isso agora.